Olá, olá, crianças! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo professora Kelly Spinelli e vim para mais uma aula de matemática do nosso projeto de recomposição da aprendizagem para as turminhas do terceiro ano. Vamos lá! Nossa aula hoje é a aula 12 e tem como título, como conteúdo, certo? Medidas de capacidade. Em específico, a gente vai ver aí, vai conhecer um pouquinho, vai relembrar sobre as unidades não convencionais e as convencionais, certo? Vamos lá? Ótimo! Então, corre aí, pega o caderno, o lápis e a borracha para que vocês anotem tudo. Cada questão que vocês forem resolvendo, vocês anotarem. Por exemplo, a gente vai resolver a questão número 1. Vocês vão colocar no caderno número 1 e a letrinha que a gente responder corretamente aqui, que a gente achar a resposta, por exemplo, letrinha B. Então, eu coloco o número 1, letrinha B. Segunda questão, eu coloco o número 2 e a letrinha que for corretamente. Por exemplo, letrinha C. Então, número 2, letrinha C. E assim a gente faz com as demais questões. Combinado? Ótimo! Então, vamos lá. Medida de capacidade. O que é isso, professora? Eu acho que eu nunca ouvi falar disso. Vamos lá. Então, as medidas de capacidade, elas são grandezas que elas são utilizadas para estimar uma quantidade que ela está inserida em um reservatório ou em um recipiente. Ou seja, que ela está empregada na medição de líquidos. Em algumas situações, por exemplo, é necessário que essas medidas de capacidades tem casos que são maiores, outros que são menores que o litro. E aí eu trouxe dois exemplos que está aparecendo na telinha para vocês. O exemplo da latinha com 350 ml, então observe que é uma quantidade, certo? Uma capacidade aí menor que o litro. Mas também eu trouxe para vocês uma caixa de água, olha só, uma caixa d'água representando ali, ó, 2.000 litros. Então, é uma quantidade aí bem maior que o litro. Então, trouxe essas duas aí para que vocês pudessem ver, identificar e que está presente no nosso dia a dia. Então, temos aqui as unidades convencionais e as unidades não convencionais. O que seria isso, professora? Veja só, as unidades convencionais são aquelas unidades que são utilizadas, que têm uma precisão, em que ela não vai haver modificações, certo? Em suas quantidades ali. Mas as unidades não convencionais, por exemplo, a xícara, o copo, as garrafas, elas têm, certo, capacidades diferenciadas. Tem xícara com 50 ml, xícara com 150, com 250 ml, então vai variar. Então não é uma medida confiável, que ela é universal, que a gente pode estar sempre confiando nela. As garrafas, a gente tem o refrigerante, aquele juninho, que é o quê? 120 ml. Temos o refrigerante com 500, com 2 litros, 2 litros e meio. Então, observem que há variações também. A mesma coisa os copos. Então, por isso que a gente classifica em unidades convencionais e as não convencionais. As convencionais a gente trouxe aqui, ó, a jarra medidora, temos ali o copo medidor, então são medições ali que a gente pode estar confiando, certo? Conseguiram compreender? Perfeito! Vamos lá! Então, a medida de capacidade. Eu trouxe um exemplo para a gente pensar um pouquinho. Observem aí, ó, mamãe pediu que eu fosse até o mercado e comprasse 1 litro de suco. 1 litro, vejam só. E na prateleira não tinha apenas lá um refrigerante de 1 litro, aqueles sucos de 1 litro. Ele pensou, teve que pensar uma estratégia, uma forma de trazer 1 litro, mas não aquela garrafinha ou aquela caixinha que tivesse lá 1 litro já exato. Foi que ele pensou ali. Ele pensou em 3 estratégias. Ele pensou em trazer um de 500 ml, tá? Ele pensou em trazer também um de 250 ml. Ele pensou também ali, olha só, na quantidade de 200 ml. Então, observe que no mercado tinha outras variações, certo? Eram somente essas 3 caixinhas de suco que tinha lá. Então, ele conseguiu aproximar a 1 litro. Ele não conseguiu chegar a 1 litro porque não tinham as garrafinhas exatas com os ml exatos.
Aqui ele só conseguiu obter, olha só, 500 mais 250 mais 200 ml. Ele conseguiu ali, olha só, 950 ml de suco. Não conseguiu um total, mas ele conseguiu aproximar-se, certo? Ótimo! Então vamos lá. Primeira opção que eu trouxe para vocês aqui, ó, de suco que ele poderia chegar ou que poderia comprar para se aproximar de 1 litro. Ele pensou, ó, em trazer uma de 500 ml, uma de 250 e outra de 250. E aí ele poderia chegar a 1 litro. Então ele poderia comprar dessa forma se ele fosse em um outro supermercado. A segunda opção que ele poderia pensar em comprar, certo, uma quantidade de suco para chegar em 1 litro. Ele poderia pensar, ó, trazer 3 garrafinhas de 250 ml, que no total vai dar 1 litro. Então essa é outra estratégia, outra opção que ele poderia pensar. E a terceira opção, qual seria? Olha só, 5 caixinhas de suco de 200 ml. Ele também chegaria a 1 litro. Conseguiram compreender aí? Então ele utilizou várias estratégias. Se ele fosse comprar em um outro supermercado, para se chegar a 1 litro de suco, já que não tinha a caixinha ou a garrafinha de 1 litro por completo. Ótimo, né? A gente pensar assim, é bom que a gente vai utilizando no nosso dia a dia essas estratégias. Vamos lá. Então a medida de capacidade. Temos aqui a medida o litro e o mililitro. E como é que eu represento o litro? Pela letrinha L. E o mililitro? Por ml, tá? Então, quando vocês verem esse simbologia, esse símbolo aí é L e o ml, vocês estão observando que são medidas de capacidade. Então, vamos lá para as questões. Então, número 1, já coloca aí no caderno aí, número 1. Gustavo, ele comprou 1 litro de leite para tomar no café da manhã. Ele resolveu distribuir em copos cuja capacidade é de 200 ml, cada um desses copos. Então, quantos copos ele conseguirá encher? Letra A, 2 copos. Letra B, 3 copos. Letra C, 4 copos. Ou letra D, 5 copos. Como seria isso? Então, a gente faz o quê? A gente vai lá tentando. Então, lembra lá que a gente acabou de fazer uma explicação, que a gente acabou de ouvir uma explicação, que é 1 litro, eu posso ter várias estratégias. E a estratégia aqui, ó, a gente poderia ir por tentativa. Colocava 1, 2, 3 copos, via se sobrou. Colocava um 4º copo. Sobrou mais leite? Vou completar o 5º copo. Um 5º copo, desculpa aí, e a gente continuaria, tá? Então, a gente poderia fazer dessa forma. Então, observem aqui que seria, olha só, 5 copos de leite, eu poderia estar aqui completando para chegar ao litro, ó. 200 ml, mais 200 ml, mais 200 ml, mais 200 ml, mais 200 ml. Então, observe aqui que 5 copos de 200 ml vai completar ali, ó, 1000 ml, ou, se eu quiser transformar, em 1 litro, tá? 1000 ml é igual a 1 litro. Então, quantos copinhos foram utilizados? 5. Qual é a letrinha correta? D. Então, coloca aí, número 1, letrinha D, como a letrinha correta. Segunda questão. Qual dos recipientes abaixo cabe a maior quantidade de líquido? Olha só aí, tá aparecendo a latinha, a jarra de suco, a xícara e o copo, tá? Apareceu de primeira desta forma, mas a gente precisa saber qual é a capacidade de cada um desses, certo? Desses recipientes aí. Vamos lá. Olha só, a latinha, 320 ml. A jarra de suco, 1 litro. A xícara, 200 ml. E o copo, 250 ml, tá? Então, a gente acabou agora de saber qual é a capacidade de cada um desses recipientes aqui. Então, letra A é a lata. Letra B é a jarra de suco. Letra C é a xícara. Ou letra D é o copo. Ele quer saber qual dos recipientes cabe a maior capacidade, ali, a maior quantidade de líquido. E qual é a opção? Depois que a gente observou cada uma dessas capacidades,
Perfeito! Quem respondeu, letrinha B, a jarra de suco, respondeu corretamente. Porque, olha só, 1 litro, ela cabe ali 1 litro. Muito bem, coloque aí número 2, letrinha B, como a letrinha correta. Terceira questão, vamos lá. De acordo com o copo medidor abaixo, está aparecendo a telinha para vocês, qual a medida máxima de ml? Letra A, 400 ml, letra B, 500 ml, letra C, 1000 ml ou letra D, 1400 ml. E como é que a gente sabe, professora? A gente olha a imagem e tenta aí, certo? Olhar exatamente, identificar, fazer uma leitura dessa imagem para que a gente consiga saber aí qual a quantidade máxima de ml que possui esse medidor. Veja só, olha lá em cima, tá vendo aí circulado? Perfeito. Essa é a quantidade máxima de ml que esse copo aí, ele faz, certo? Ele está representando. E qual é a letrinha que está representando aí a quantidade correta? Perfeito, a letrinha C. Então, coloca aí número 3, letrinha C, como a letrinha correta. Quarta questão. Quantos milímetros, certo, de suco cabem em uma jarra cuja capacidade é de 3 litros? Letra A, 300 ml. Letra B, 400 ml. Letra C, 1500 ml. Ou letra D, 3.000 ml. E aí, como seria? Como é que eu posso fazer isso? Então, vocês precisam tentar resolver, achar uma estratégia para resolver. Podem ir acrescentando, tá? Por exemplo, ir por tentativas, juntando letrinha A, por exemplo, 300 ml, mais 300 ml, mais 300 ml. Vocês podem ir fazendo por tentativa, vocês podem ir resolvendo passo a passo. Então, tudo a gente tem que resolver com calma. Então, o que é que a gente faria aqui, ó? Capacidade de 3 litros. E eu ia fazendo passo a passo. Se 1 litro é igual a 1000 ml, como é que eu faço agora? 3 litros é igual a 3.000 ml. Então, eu apenas fiz a associação aqui. Eu também posso fazer desta forma. Então, existem várias estratégias que vocês podem achar para chegar a esse resultado. Então, qual é a letrinha aí que está representando esse resultado de 3.000 ml? Perfeito, é a letrinha D. Então, quem respondeu aí, número 4, letrinha D, respondeu corretamente. Muito bem. Quinta questão e última. Vamos lá. Quantas garrafas de 500 ml de água serão necessárias utilizar para encher um galão com capacidade para 3 litros? Letra A, 2 garrafas. Letra B, 4 garrafas. Letra C, 6 garrafas. Ou letra D, 10 garrafas. Como é que eu faria, professora? Eu preciso fazer passo a passo. Então, vamos lá. O que a questão está dizendo? Que tem ali garrafas de 500 ml de água. Foi o primeiro passo. Depois ali, ó, encher um galão com capacidade de 3 litros. Então, o que é que eu vou fazendo? Vou fazendo ali por partes, vou ali somando por partes. É uma das estratégias que eu posso fazer, tá? E aí eu vejo, ó, vamos lá. Quantas garrafinhas, ó? 500 ml mais 500 ml dá 1 litro. Aí mais 500 ml dá 1,5 litro. Mais 500 ml, formamos 2 litros. Mais 500 ml dá o quê? 2,5 litros. Mais 500 ml, olha só, chegamos a 3 litros. Ou seja, 3.000 ml. Então, observem aí quantas garrafinhas foram precisas. Perfeito! Quem disse 6 garrafinhas respondeu corretamente. Qual é a letrinha que tem aí 6 garrafas? Letrinha C. Então, coloca aí, número 5, letrinha C, como a letrinha correta. E agora a gente chegou ao momento final, que é o preenchimento da nossa folhinha de gabarito, que tem de 1 a 5, porque a quantidade de questões que a gente acabou de resolver, tá?
e essas letrinhas ao lado. Vocês vão pintar, certo? Marcar apenas as letrinhas que a gente acabou de anotar no nosso caderno como as letrinhas corretas. Vamos lá? Primeira questão, qual foi a letrinha que vocês marcaram? Perfeito, foi a letrinha D, então eu vou pintar toda a letrinha D. Segunda questão, toda a letrinha B eu vou pintar. A terceira questão, toda a letrinha C que eu vou pintar. Quarta questão, toda a letrinha D. E a quinta questão, toda a letrinha C. E assim fica a nossa folhinha de gabarito. A folhinha que tem todas as respostas que a gente acabou de resolver de forma correta. Espero que vocês tenham aprendido, tenham relembrado, tenham gostado da aula de hoje, porque eu adorei compartilhar com vocês. Beijos e até a próxima aula!